E vamos sustentar, depois os caras vão resolver pra nós lá na frente. Toró, Bruno, Tavares, Gé. Marcar o primeiro gol e sustentar a vitória. Essa tem sido a marca da Ponte Preta sob o comando de Marcelo Fernandes. Com o treinador, a Macaca segue com 100% de aproveitamento. São 4 vitórias em 4 partidas e todas com apenas um gol de vantagem. 1-0 sobre Itabaiana e Londrina e vitória por 2-1 sobre o CSA. E no derby não foi diferente. Ainda no primeiro tempo, o Alvinegro abriu o placar com Jonas Toró, artilheiro do time com Marcelo. Com os 4 gols anotados, o atacante já marcou o ano de 2025 como a temporada mais artilheira de toda a sua carreira, com 6 gols marcados. Que é Ponte, tem que respeitar. Não fala antes, tem que jogar primeiro. É Ponte, Ponte! A vitória por 1, 2, 3 ou 4-0 garante os 3 pontos da mesma forma. E no final do campeonato, são eles que fazem a diferença. E com a vitória no Clássico, Marcelo alcançou o melhor início de um treinador na Ponte desde 2008. A última vez que um técnico venceu suas 4 primeiras partidas. Na ocasião, Sérgio Guedes venceu Ituano, Paulista, Mirassol e São Caetano pelo campeonato estadual, antes de perder para o Bragantino. Estou muito feliz aqui, mas a glória é para esses jogadores que estão lá dentro, que apesar de todos os problemas que a gente tem, e volto a ressaltar que a direção está tentando acertar isso, está numa correria bem grande e com certeza vai dar tudo certo, mas não ganhamos absolutamente nada. Estamos no começo de uma competição de 6 jogos, foi uma vitória importantíssima fora dos domínios da Ponte, dentro da casa do Guarani. Agora é ter pezinho no chão, trabalhar muito, descansar os caras, fazer uma semana boa, estudar o Brusque, que é a nossa próxima final. A vitória no Derby 211 garantiu a Ponte Preta na liderança do Grupo 3 da Série C. Com a confiança e a moral com a torcida conquistada nas últimas rodadas, agora a Macaca recebe o Brusque no estádio Moisés Lucarelli com promessa de casa cheia. E para seguir comemorando, a Ponte tem que vencer a partida, que não será fácil. No primeiro confronto entre as equipes, vitória do Brusque por 4-1 em pleno Moisés Lucarelli. Pezinho no chão. Sabe porque a gente que está aqui muito tempo na Ponte Preta sabe como é que essa funciona. A empolgação é traidora. Não vamos empolgar. Vamos comemorar, como você falou, e vamos focar que a gente tem um grande e importante passo em casa. Fechou? Parabéns a todo mundo. Aí o Elvis, destaque no Derby 211, também mostrando todo o seu espírito de liderança. Neste momento é importante, toda a reta final de campeonato, os experientes precisam se manifestar. Bom, a Ponte tem 63,3% de aproveitamento. É uma campanha não só para subir, mas uma campanha para título. Também acho. E aí com a chegada do Marcelo, porque a Ponte está cheia de problemas fora de campo, né? Isso a gente sabe. Inclusive o Marcelo fala ali que a galera o pessoal da diretoria está correndo, está se organizando para resolver isso. E aí, Batista, eu sempre falava isso. Sempre falei, desde quando surgiu esses problemas aí. Que o jogador, e a gente vê na fala do Elvis ali depois do jogo, depois ali entre os atletas, dizendo, olha, vamos fazer a nossa parte, cara. Vamos fazer os caras ficarem devendo, não vão ficar devendo nada para ninguém. Como é que você fala? Aí você pega toda essa dificuldade do time da Ponte e a gente vê o jogo que foi o derby, sábado. É só você ver o empenho dos caras, a dedicação, a concentração, entendeu? Os caras estavam querendo, o Wanderson ali antes do jogo, ali ligando todo mundo. Então é isso. Esse é o profissionalismo que tem que se ter no futebol, né? Que mesmo sabendo dos problemas extra-campo, a hora que a bola rola, meu amigo, aqui não vamos ficar devendo nada para ninguém. E eu tenho certeza, conhecendo o Marcelo, que essa é a fala dele dentro do vestiário. Essa é a fala dele. Vamos fazer a nossa. Vamos fazer a nossa, que os caras lá vão ter que fazer a deles. É isso que tem que ser assim. De outro jeito ia ser pior. Imagina a Ponte cheio de problema fora do campo e não conseguisse a classificação. O que ia acontecer? Aí conseguiu, classificou, e agora? Se não conquistar o acesso, é pior. Então, tá bem fechado, olha,
vou falar pra você, hein? Se continuar nessa toada aí e jogar o futebol que jogou no derby, o Guarani não jogou nada. Concordo. O Guarani não jogou nada. Mas a Ponte fez por onde? Porque eu não estive na transmissão, não estava no derby, mas eu vi os melhores momentos. A Ponte, se tivesse 3-0, estaria tudo certo. Porque o Gé foi na cara do gol umas 2, 3 vezes, né? Teve outra chance e o Diogo Silva não pegou na bola. Eu acho que tem muito do comandante aí, sabe? Porque, por exemplo, o Serginho está encostadão lá, está insatisfeito com a situação. Não é todo mundo que reage nessa situação que o Gleger está colocando. O grupo precisa acreditar no seu comandante. E o que está muito claro é que os caras estão jogando pela família deles, por eles e pelo comandante deles. E quando isso acontece, é difícil segurar. Veja só, não é só ter vencido o Guarani dentro do brinco, que é o grande mérito da Ponte. E venceu porque jogou bola, não é? Jogou uma bomba de crise para o outro lado, não é? E tem aí uma situação de classificação aberta. Tem nada definido, absolutamente, nem para um lado nem para o outro. Por exemplo, se o Guarani empatar com o Náutico, volta para a briga, porque não pode perder lá. Se ganhar, é o melhor dos mundos. Agora eu pergunto a todos vocês, dá para cravar que a Ponte ganha do Brusque? Estou falando da bola, tá? Esqueçam o problema fora de campo. Quem assistiu o Brusque Náutico sabe exatamente o que eu estou colocando. Então tá tudo em aberto, Batista, tudo em aberto. Mas esse comportamento do time tem o caráter individual dos jogadores, mas para mim tem muito do comandante da Ponte. E olha, eu falei do Elvis, que é experiente, é líder. Vejo que é a confiança. Olha o lance quando ele dá um chapéu no Diego Torres. Esse é o gol, né? Esse é o gol. Olha o chapéu, ó. Tuc! A bola subiu e ele deu ali o chapéu. Então, quando há confiança, o Gleger tem razão, o extracampo não está interferindo naquilo que eles estão fazendo dentro do campo. Os números mostram isso. 4 jogos, 4 vitórias. O CH tem razão também, né, dizendo que passa pelo comandante. Claro, passa sim pelo comandante. Mas quem joga são os jogadores. Eles que estão lá dentro das 4 linhas. Então é confiança e a confiança leva o time a conquistar as vitórias. Quer outro exemplo? Toró. Pega o Toró antes da chegada do Marcelo Fernandes. E pega o Toró agora, que é um jogador decisivo. Né? Você vê, mas o goleiro do Guarani falhou. Né? Também concordo, mas ele estava ali, né? Persistindo, tentando. E faz mais um gol aí na gestão Marcelo Fernandes. Depois da chegada do treinador, ele conseguiu, virou uma peça importantíssima. Foi circunstancial a titularidade dele, é verdade. Só que o Toró agarrou com unhas e dentes a oportunidade. Ele mesmo disse aí, ó, estou fazendo uma preparação com um personal fora daqui, um trabalho psicológico. Então tem mérito do jogador, que recebeu a oportunidade e não agarrou dela. Então realmente o Toró vive um momento especial na Ponte. Ô Breno, a Ponte tem alguma baixa para o próximo jogo, que será no sábado, aliás, domingo, né? Joga contra a equipe do Brusque às 7 da noite no Majestoso. Como é que a Ponte vai para esse jogo, hein, Breno? Eu tô imaginando, Batista, que o técnico Marcelo Fernandes vai repetir a mesma escalação do derby, até porque todos os jogadores atuaram muito bem. Se a gente for fazer até uma comparação, ontem na Rádio Bandeirantes, no nosso programa das 5 às 7h30 da noite, nós elegemos todo o time da Ponte Preta como a seleção do derby, inclusive o Marcelo Fernandes. Quais jogadores ficaram de fora do derby? O Sérgio Rafael, que está machucado, entregue ao departamento médico, assim como o Rodrigo Souza, o volante. Eles serão melhor avaliados, mas mesmo que eles sejam liberados pelo departamento médico, eu acredito que o Marcelo Fernandes vai repetir a mesma formação do derby para encarar o Brusque no próximo domingo às 7 da noite no Majestoso. E é claro, é importante a presença do torcedor para empurrar esse time da Ponte, porque se a vitória foi importante no derby para dar moral para o time e os 3
2 pontos também. Se a Ponte vence o Brusque no próximo final de semana, pela pontuação das últimas edições da Série C, a Ponte vai ficar a uma vitória do acesso para a Série B, Batista. Tu falou, né, da seleção do derby. Tradicionalmente, a Rádio Bandeirantes elege a seleção pré-derby, ou seja, a expectativa, e depois a seleção do derby no pós-derby. Observe que na seleção, como disse o Breno, no pós-derby não tem nenhum jogador do Guarani. Então isso significa que nenhum jogador do Guarani se destacou. E o técnico da seleção do derby também é o técnico da Ponte. Ou seja, a seleção do derby foi o time da Ponte junto com o treinador. Eu não me lembro em todos os anos que eu estou aqui disso ter acontecido. Nunca aconteceu. Não é me a primeira lembro. vez na história. Então veja o quanto a Ponte foi competente e quanto o Guarani foi incompetente jogando em casa. E o peso maior é a incompetência do time do Guarani. Uma atuação absolutamente irreconhecível. Esse time do Guarani não joga esse futebol que foi praticado. Ali aconteceu alguma coisa. Os caras tremeram, sentiram o clássico, acharam que já tinham ganho a partida. Eu acho que foi isso. Soberba, não sei. Agora o Guarani não joga só isso. Eu tenho certeza que no próximo jogo vai ser diferente. Você viu a fala do Toró depois ali do jogo, não? Comemorando? Mas antes de falar, joga. Então assim, o CH toca num ponto que pra mim foi primordial pra essa partida. E jogar um clássico como esse, eu já joguei 5. Se você entrar com soberbo achando que você vai ganhar, quantas vezes nós vimos aqui o time lá embaixo na tabela, o outro lá frequentando a zona de classificação, e no derby o que está lá embaixo vence. Mas inúmeras vezes aconteceu isso. Então, para mim, faltou concentração pro time do Guarani. Aí a festa, a torcida, né? Isso daí também tem jogador que a gente sabe que na hora do vamos ver, a perna, ó. E, sem dúvida nenhuma, a soberba para mim foi o ponto do Guarani não ter jogado nada. É incrível, né, que o tempo passa e essa estratégia continua valendo. Claro que alguém gravou, né, o que foi dito e mostrou para os jogadores. Aconteceu em 1950, Maracanazo. Time do Uruguai, e o Brasil tirou uma foto com a faixa antes do jogo final. E o Brasil jogava, era um triangular, não era final. Mas esse jogo acabou sendo uma final, porque decidia o triangular. E o Brasil tirou uma foto com a faixa de campeão. E aí o técnico do Uruguai pegou os jornais, levou esses jornais para cada jogador e falou: olha, lá no banheiro, quando você for ao banheiro, coloca o jornal no chão, foto do Brasil, e urina em cima da foto do Brasil com a faixa. E deu no que deu. Brasil em casa, favoritíssimo, perdeu para o Uruguai pelo placar de 2-1. É uma história que uma vez teve um dirigente, o ônibus está indo para o estádio, e ele combinou com um locutor, fez um programa fictício, metendo o pau no time dele, xingando os jogadores, falando uma barbaridade. E aí ele foi lá no ônibus, colocou a fita, e aí o locutor falando lá do jogo, porque vai ter o jogo, porque não sei o que, tá aí. Daqui a pouco começou a descer a lenha. E pá, e os jogadores de ouvido, acompanhando. Aquilo foi mexendo com os brios do jogador. Não pode falar isso! Onde que já se viu um negócio desse? Era um programa esportivo fake. Mexeu com os caras. E aí eles foram lá para o jogo e ganharam a partida. Então, ainda continua funcionando esse tipo de coisa. Olha, é o seguinte, tem uma foto aqui, o Breno pode falar a respeito disso. Novo ônibus da Ponte Preta para os jogos no Majestoso em Bebê.
Batista, esse ônibus ficou muito bonito, né? Inclusive a Ponte Preta divulgou essas imagens, né? Desse novo ônibus da Ponte Preta, o acerto com a Pavinic, né? Ficou muito legal. É o ônibus que a Ponte Preta tá utilizando nos jogos para levar o time nos jogos na cidade de Campinas. Inclusive utilizou esse ônibus no derby, né? Ficou muito bonito esse novo ônibus da Ponte Preta com o patrocinador que é a Pavinic, construtora e pavimentadora, né, Batista? Acho que é Pavink, não é isso? Pavink. Pavink, Pavink, falei errado, é Pavink. Exatamente. Só que não tem o gorilão, né? Excluiu o gorilão. Deve estar atrás. Deve estar, né?